Começamos agora o nosso curso de Venget. Antes de mais nada, permita que eu me explique para você o que é o Venget e qual a utilidade dele e por que você deve utilizar o Venget para trabalhar com ambiente de desenvolvimento em alto nível. Com certeza você já passou o seguinte cenário, onde você desenvolveu uma aplicação local, ou seja, na sua máquina local, e quando subia para o servidor, na web, em produção, dava problemas. Por quê? Por que isso acontecia? Porque na sua máquina local você tem um tipo de configuração, ou seja, uma versão do PHP, uma versão do MySQL, uma versão do seu banco de dados, uma versão diferente do Apache, e assim por diante. E quando você subia para o servidor, as versões eram diferentes. E o que acontecia nesse caso? Então aquilo que você desenvolveu na sua máquina local, nem sempre vai funcionar tão bem no servidor. Então isso aí acaba tornando o trabalho um pouco improdutivo, ou seja, você acaba tendo que desenvolver de um jeito, quando sua produção tem diversos problemas não esperados, e isso acaba tudo gastando muito tempo e dando um constrangimento muito grande. E o Venget ele surgiu exatamente para resolver essa questão. Por quê? Eu posso hoje colocar a mesma configuração de servidor tanto no meu ambiente local, quanto também no meu ambiente de produção. Ou seja, o mesmo ambiente que eu posso subir aqui é o mesmo que eu posso subir em produção. Ou seja, eu posso deixar aqui minha versão do PHP igual, a versão do Apache ou do NGX também igual, a versão do MySQL, do Oracle, de qualquer banco de dados que eu for trabalhar. Então eu consigo trabalhar com esses conceitos aqui, ou seja, eu posso personalizar meu ambiente de desenvolvimento do jeito que eu quiser. Diferente de você utilizar, por exemplo, AMP, MAMP, XAMPP, seja lá o que for, que você tem que engolir as configurações que ele já tem, dependendo da versão que ele está. Aqui não, aqui você tem a liberdade de criar o seu servidor do jeito que você quer, com as suas características, do seu jeito. Então essa é a grande proposta do Venget e é nisso que ele te ajuda e muito. Então seu primeiro passo aqui para trabalhar com Venget é acessar o site do Venget, que é www.vengetup.com. Vai vir aqui no menu Download. Aqui em Download você pode baixar de acordo com o seu sistema operacional. No caso aqui ele roda tanto para Mac, para Windows, para Debian. Outro ponto interessante do Venget aqui é que ele te permite trabalhar de uma maneira universal, independente do sistema operacional. É outra grande vantagem aqui. Por exemplo, se você desenvolver um código aqui no Mac, eu que estou desenvolvendo no Windows, a gente vai estar trabalhando no mesmo ambiente. Outra pessoa que estiver utilizando o Linux vai estar no mesmo ambiente. Ou seja, a gente consegue ter uma arquitetura que unifica o nosso sistema operacional. Mas como que funciona o Venget por trás dele? O que acontece? No meu caso aqui, eu vou utilizar o Windows, mas você pode utilizar Mac, Linux, o sistema operacional não importa aqui. Quando eu estou lá, rodo o meu Venget, o que ele faz? Ele sobe uma VM, depois a gente vai instalar o VirtualBox também, que é outro pré-requisito para o Venget funcionar. Ele vai subir uma máquina nesse meu VirtualBox, e essa máquina vai rodar de maneira transparente para a gente, ou seja, eu não preciso ir lá no VirtualBox, na interface dele, e mandar startar essa máquina. Não, ele já vai startar essa máquina para mim e vai rodar transparente. Em resumo, o que vai acontecer? Suponha que eu estou aqui no Windows, é o caso aqui. Estou trabalhando com Windows porque a maioria dos alunos também utilizam Windows. Então estou aqui no Windows. Eu desenvolvo meu código aqui no Windows normal, eu defino um diretório do meu Windows que vai sincronizar com o Apache que está rodando no meu Linux, porque a minha máquina que está rodando no meu Venget, que está rodando no VirtualBox. E o que ele vai fazer? Sempre que eu salvar meu código aqui, onde que eu defini, lá meu document root aqui na minha máquina, ele vai sincronizar com lá. Ele vai sincronizar com a minha VM de maneira transparente para mim, sem ter que preocupar. Ou seja, em resumo, eu estou trabalhando no Windows, mas o meu código aqui, para esse exemplo vai trabalhar, ele vai estar rodando no Linux. Independente do sistema operacional que você estiver utilizando, a gente vai estar sempre rodando o nosso código nas mesmas configurações. Isso que é muito bacana também, que simplifica o processo de suporte também. Porque assim, as mesmas configurações que eu tenho no meu ambiente, independente se é Linux, Mac e Linux, você vai ter na sua máquina também. O próximo passo é você baixar o VirtualBox, e antes de instalar o Venget, é importante que você instale o VirtualBox. Mais importante do que tudo aqui, é alguns erros que podem acontecer durante o processo de instalação. Eu quero deixar isso bem claro agora para vocês. Então é importante que o seu VirtualBox, se você já tem, baixe a versão mais atualizada dele, mais recente. Isso é muito importante para não acontecer erro. Pegue o Venget também na última versão, ou seja, baixe direto o site do fabricante. Outro ponto muito comum que pode acontecer também de dar erro na hora de você subir sua VM com o Venget no VirtualBox é que a virtualização esteja desativada na BIOS. Quando a virtualização está desativada na BIOS, muitos notebooks vêm com essa virtualização desativada, como um notebook era novo, é comum acontecer isso, acontece que não funciona. Então você tem que ir lá na sua BIOS, mudar essa configuração, ativando a virtualização. É muito importante esse passo. Mas isso só vai fazer caso dê algum erro durante o processo de instalação, porque caso no contrário, está ativada. Outro erro que pode acontecer também é de você ter
o Hyper-V ativado na sua máquina. Quem trabalha com Hyper-V, no caso do Windows, sabe que ele não funciona tão bem quanto o VirtualBox, ou seja, o VirtualBox não funciona quando o Hyper-V está ativado. Então é importante que você desabilite o Hyper-V, caso você tenha trabalhado com Hyper-V no Windows até então. Para a galerinha que está no Windows, vai precisar de baixar um programa chamado PUT. O que esse cara aqui faz? Ele simplesmente serve para a gente acessar uma máquina via SSH. No caso aqui, qual máquina a gente acessar? A gente vai subir uma VirtualBox e a gente vai acessar essa máquina, que no caso vamos rodar Linux nela, e vai acessar essa máquina via SSH. Para quem está no Mac ou no Linux, não precisa desse programa, porque o próprio terminal tem um suporte completo para acesso via SSH. É muito mais simples. Isso é somente para quem está no Windows. Faz o download do PUT aqui. Quem acessar meu GitHub aí, github.com/especializati, vagrant-setup.php, vai ver que aqui ó, eu tenho toda uma documentação de tudo que você precisa para trabalhar com o Vagrant aqui. É todo um passo a passo explicando o que nossa máquina aqui vai ter, como que ele funciona e tudo mais. O que eu sugiro agora que você faça? Vem aqui, faz o download desse cara aqui, você pode clonar ele ou simplesmente o download compactado aqui, descompactar. E no meu caso aqui, eu vou te mostrar como que eu fiz para copiar esses arquivos. Então eu fiz o download desse camarada aqui, e depois que eu já tinha instalado o VirtualBox mais recente e o Vagrant na versão mais recente também, eu descompactei todos esses arquivos para aqui, ó. Olha só como ficam meus arquivos. E o que a gente vai fazer? É importante que esse diretório, no meu caso que eu coloquei dentro de C, Vagrant testes, você pode colocar onde quiser, caso você quiser colocar, por exemplo, lá na pastinha do seu Google Drive, do Dropbox, pode ficar à vontade para quando você salvar seus arquivos já sincronizar em nuvem. Aí a questão a seu gosto, mas é importante que essa pasta aqui ó, não tenha caracteres especiais, as pastas, pode ter quantas pastas quiser aqui, não pode ter caracteres especiais e menos ainda ter espaços. É bem importante para não dar nenhum erro. O que eu vou fazer então? Já tem meus arquivos aqui baixados, tem o meu VirtualBox e o meu Vagrant também. Eu vou simplesmente copiar esse caminho aqui, dei um Ctrl C nele, vou abrir meu PowerShell, quem tiver no Mac abre o terminal, quem tiver no Linux o terminal, e no Windows aqui abre o PowerShell ou até mesmo o CMD. O PowerShell é melhor que o CMD. Então estou aqui com o PowerShell aberto. O que eu vou fazer? Eu vou digitar CD, vou colar o caminho, só pressiono o botão direito do mouse aqui, ó, ele já cola para mim. Pronto, me movi para esse diretório. Tanto é que se eu dar um ls aqui, ó, tem todos os meus arquivos lá. O que você vai fazer? No meu caso aqui, o meu Vagrant está rodando. O que você vai fazer? Simplesmente vai rodar o comando Vagrant up. Só isso e nada mais. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o download da imagem do Linux, depois eu vou explicar sobre o Vagrant-Fire, que é o arquivo das configurações do nosso Vagrant, e ele vai já instalar tudo o que você precisa para trabalhar com web no Vagrant.